aqui sobre o Django, sobre o projeto, sobre o que que é esse static aqui que a gente criou, sobre os templates, sobre as nossas views, ó. Eu pedi para vocês criarem uma página sobre, né, a gente tem a página inicial. Como que eu faço para criar? Você vai ter que criar uma view parecida com essa, você vai ter que criar esse arquivo HTML que você não tem da página sobre, então você vai ter que criar aqui dentro um HTML para ele, e você também precisa criar uma URL para ele. Então você precisa importar ele aqui primeiro e depois relacionar ele com alguma rota aqui, né, alguma URL. Esse é o procedimento que a gente utiliza aí para criar novas páginas, para criar novas funcionalidades no nosso projeto. Cria uma view, cria o HTML, que é o template, cria a URL. Feito isso, beleza, porque o nosso projeto já está todo configurado. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o CSS. Como é que eu vou pedir para ele mudar a minha tela aqui. Então a gente estudou um pouco sobre o HTML, nós vimos lá as principais tags do HTML, tem bastante tag ainda para frente, mas por enquanto a gente não vai utilizar. Vimos tags de título, de parágrafo, de link, de tabela, imagens, divs, então a gente viu basicamente tudo que é necessário para começar a construir coisas em HTML. E hoje a gente vai estudar algumas coisas do CSS também. Tem muita propriedade, não dá para visualizar todas elas aqui, eu trouxe as principais, e lá no final tem um link lá de referência, né, do W3 Schools, que lá tem em detalhe todas as propriedades, tá? Precisa decorar, estudar todas elas? Não, eu trouxe aqui as principais, que com elas a gente já consegue criar muita coisa. Então, primeiramente, né, o que que é o CSS? O CSS, se eu fosse pegar, né, da onde que vem essa sigla, ele vem de Cascading Style Sheets, que traduzindo seriam folhas de estilo em cascata. O CSS é uma linguagem utilizada para estilizar os documentos HTML. Então, assim como o HTML, o CSS não é uma linguagem de programação. O HTML a gente viu que é uma linguagem para marcação de hipertexto, né? Ou seja, é uma linguagem que eu uso para definir no meu conteúdo o que que é uma imagem, um título, o que que vai ser um vídeo, o que que vai ser um link. Então, é um conjunto de tags, né, de códigos que a gente usa para representar isso. E o CSS a gente vai ver que é um conjunto de propriedades que a gente utiliza para estilizar o documento, mudar a cor de fundo, criar colunas, criar um efeito quando passa o mouse em cima de alguma coisa. Então, é para isso que a gente utiliza o CSS, para dar vida ao nosso site. Ele descreve como as páginas serão exibidas e ele permite também, uma das coisas que a gente mais facilita a nossa vida é controlar o layout de várias páginas com o mesmo código. Então a gente vai ter um arquivo lá, estilo.css, e a gente vai ter lá 10 páginas. Todas essas 10 páginas, elas vão seguir o mesmo padrão, porque a gente vai aplicar o mesmo CSS em todas elas. Então, isso é algo muito útil aqui que a gente tem no CSS. Para começar, né, o CSS, a gente tem que entender um pouquinho de como colocar o código, né? A gente viu que o HTML a gente coloca lá as tags de maior menor e coloca o nome da tag dentro. E o conteúdo antes de eu fechar essas minhas tags também. O CSS, ele consiste em um seletor. Então a gente vai ter lá um seletor. Lembrando que o CSS não é linguagem de programação, tá? Apesar dele parecer com um if, um else, aí não é, tá? Eu vou ter uma palavra que vai ser um seletor. E eu vou ter aqui dentro um bloco de instruções. E esse bloco de instruções a gente vai criar dessa forma. Eu vou colocar a propriedade que eu quero, 2 pontos, e o valor que eu quero para aquela propriedade que eu quero aplicar. E tem que colocar um ponto e vírgula no final da linha, tá? Então essa é uma anotação obrigatória do CSS. Você vai ter o seu seletor, vai abrir a chave, vai colocar propriedade, 2 pontos, o valor, ponto e vírgula, e daí você vai colocar aí todas as propriedades que você quer. O CSS tem uma infinidade de propriedades e é difícil decorar todas elas, né? Mas o Visual Studio, quando você começa a colocar o nome da propriedade, ele já sugere todas aquelas possíveis. E quando você coloca 2 pontos, se são propriedades que têm valores próprios, né? Ele já sugere todos os valores possíveis que você pode utilizar. Questão de cor, de fonte, a gente vai ver de tamanho, que daí você vai definir, daí a gente tem uma variedade muito grande, né, daí ele não sugere, mas tem algumas propriedades que já tem lá 3, 4, 5 valores específicos que só podem ser aplicados. Então daí o visual já sugere para a gente. O seletor ele aponta para um ou mais elementos HTML. Então, por exemplo, o seletor vai
formatar todos os parágrafos, todos os links, todos os títulos, só aquele link que está em tal lugar, só aquela lista. Então, o seletor ele serve para identificar basicamente os documentos HTML, os elementos HTML que serão estilizados. O bloco de instruções aí, então esse conteúdo que vai entre as chaves, é o que vai ter toda a formatação daqueles elementos que você identificou. É possível formatar mais de um elemento por vírgula. Então, por exemplo, eu quero formatar um parágrafo, eu quero formatar lá um link e eu quero mexer com uma imagem. Então, eles têm algumas coisas em comum. Então, é possível separar seletores por vírgula aí, tá? Para você identificar mais elementos. Por exemplo, eu tenho um código aqui, ó, P, que é o meu seletor só é a letra P. Eu coloquei lá color, é a minha propriedade, o red é o meu valor, eu tenho outra propriedade, text align, e eu tenho o meu valor que é center. Quais são os elementos HTML aí que vão ser formatados com essas propriedades? Quais elementos aí vão ser formatados? A quem remete o seletor P? Eu tenho isso lá no HTML tem os parágrafos. Então aqui eu estou dizendo assim, ó, todos os meus parágrafos vão ter essas propriedades. Color red, o que essa propriedade faz? E o que ela aplica nos meus parágrafos? Iago? Ela muda a cor do texto para vermelho. Exatamente, muda a cor do texto para vermelho. E esse text align center? Ele está alinhando o texto para ficar centralizado. Isso, exatamente. Professor, nunca vi CSS, eu tenho que decorar código? Não. Se vocês têm uma noçãozinha do inglês aí, ó, só de bater o olho ali já dá para ter uma noção do que está fazendo. Então, P é um seletor, né, que em CSS aponta para todos os elementos parágrafos. Mas eu não quero todos os parágrafos vermelhos, eu quero só um específico. Daí a gente vai ver casos mais específicos. Mas quando você coloca só o nome da tag, né, desse jeito ele está selecionando todos. Color é a propriedade e o red é o valor que vai ser aplicado. Assim como o text align é a propriedade e o center é o valor que vai ser aplicado. Então, basicamente é isso que a gente tem no CSS. Um seletor, abre chave, propriedade, valor, e você vai aplicando os elementos. E a maioria das propriedades seguem esse padrão. Então é bem tipo background é o color, a cor de fundo. Então font size, tamanho da fonte. Então é bem fácil de identificar ou de imaginar alguma propriedade que você quer formatar e colocar ela para formatar. Então, o seletor ele é utilizado para encontrar qual HTML, qual elemento HTML vai ser formatado. Ele pode representar um ou vários elementos ao mesmo tempo. Por exemplo, esse seletor que a gente tinha ali, só o P. Se eu tenho 10 parágrafos, ele vai formatar ali os 10 parágrafos. Então, eu seleciono, né, eu aplico aquela formatação em vários elementos. Basicamente, nós temos 3 tipos de seletores. Então, a gente vai estudar um pouquinho essa questão dos seletores, porque isso aqui é muito importante e acho que vai impactar também lá na disciplina do professor Marcelo, que é como a gente identifica os elementos. Eu tenho um seletor por elemento, eu tenho um seletor por ID e eu tenho um seletor por classe. Então, são basicamente, né, tem outras formas, são basicamente as 3 formas que a gente tem de encontrar qual HTML você quer formatar e aplicar a configuração nele. O mais simples, o mais abrangente, é o por elemento, que foi esse que a gente viu aí. Basicamente, o seletor por elemento, você coloca qual o nome da tag, por exemplo, um P, uma IMG, um A, um LI, um H1, um botão, você coloca o nome da tag e aplica a sua formatação ali. Aí o que acontece? Todos aqueles elementos que você identificou ali pelo aquele seletor vão receber essa formatação aí na sua página web. Outros exemplos, por exemplo, um P, um LI, um A, IMG, é só colocar essa palavra que a gente vê aqui, ó, uma dessas palavras aqui, ó, como seletor aqui em cima, e daí toda essa formatação aqui já vai ser aplicada para aqueles elementos que você identificou. Então, é o elemento, perdão, é o seletor mais abrangente que a gente tem, tá? E ele nem sempre é o mais utilizado, porque como ele aplica para todo mundo, é difícil você querer uma mesma formatação para todos, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com eles. Beleza? Então, seletor por elemento, coloca lá o nome do elemento, igual tá aqui, ó, P, aplica a formatação, ele já vai aplicar para todos aqueles elementos. Ele é o mais abrangente, porém não é o mais utilizado.
A gente, por outro lado, tem o seletor por ID. Se o seletor por elemento é o mais abrangente, o seletor por ID ele é o mais restrito, porque ele só vai atribuir aquela formatação quando você identificar um elemento HTML pelo ID. Então, por exemplo, aqui a gente tem a propriedade ID que a gente cria dentro das tags lá no HTML, e eu crio um ID para essa tag. Esse ID você pode colocar qualquer valor, por exemplo, parágrafo 1, título, botão, você vai dar um ID, você vai inventar um nome ou ID para aquele elemento, certo? Numa mesma página web, a gente só pode ter um elemento com aquele ID. Então, por exemplo, você tem uma página lá, a página inicial do UOL. Aí eu fiz um ID chamado botão. Você só pode ter um único elemento HTML com aquele ID lá chamado botão, tá? Porque, na verdade, se você colocar mais, ele não vai dar erro, o HTML não dá erro. Só que daí você vai ter problemas, o seu CSS vai se confundir na hora de formatar, tá? Então, por padrão, coloquem somente um único ID, não repita, né, o valor do ID numa mesma página web. Para a gente formatar, então, o elemento pelo ID, a gente vai usar aí o sinal do jogo da velha, seguido pelo ID, né, pelo valor do ID que você colocou. Por exemplo, jogo da velha, né, hashtag para 1. O que isso vai formatar? Eu vou colocar lá cor vermelha e texto centralizado. Quais elementos vão receber essa formatação? Somente aqueles elementos que você definiu aqui, ó, que o ID é o para 1. Então, se você tem lá um parágrafo só, ele só vai formatar esse parágrafo. Se naquela página não tem nenhum ID para 1, ele não vai formatar ninguém, tá? Então é o tipo mais restrito, porém ele é muito utilizado, porque às vezes você quer mudar a formatação de um botão lá no cantinho, ou você tem um menu, você quer aplicar a formatação só naquele menu, então usa-se muito essa identificação aí por ID. Só que daí para ela funcionar, a gente precisa, deixa eu só mudar a cor porque tem muito vermelho aqui, né? A gente precisa identificar lá no nosso HTML, né, criar a propriedade ID lá no HTML e dar um nome para ela. Depois esse nome aqui, é só a gente colocar ele aqui seguido do jogo da velha. Tranquilo? Seletores por elementos é só o nome da tag, o nome do elemento HTML. Seletor por ID, ele vai um jogo da velha e vai o nome, né? Só que daí para ele funcionar, essa propriedade, para ela funcionar, você precisa criar lá no seu HTML a propriedade ID dentro aqui do sinalzinho do maior e menor, tá? Ela fica aqui dentro da declaração da tag, ela fica no início, na sua tag de início e não na sua tag de final. E se a gente viu um que é muito abrangente e um que é muito restrito, a gente tem o seletor por classe. Ele é um seletor médio, ele não vai aplicar nem para tudo e nem vai ser específico para um. Então ele vai formatar todos os elementos que possuem aquela classe. É o mais utilizado, né, em termos de formatação do CSS, utiliza-se muito mais por classe do que por ID e por senha. Ah, eu criei uma classe e só coloquei em um único elemento, eu preciso transformar para ID? Não. Pode deixar por classe e deixa só um elemento, dá na mesma, né? Então, é muito comum o pessoal formatar mais por classe do que por ID ou pela tag. Numa mesma página web, podem existir diversos elementos HTML com a mesma classe. Então, eu posso ter uma classe lá e aplicar ela em um parágrafo, numa lista, numa coluna, numa célula, né, num link. Você pode aplicar a mesma propriedade em vários elementos. E um mesmo elemento HTML, ele pode ter várias classes. Então, você pode ter um elemento HTML, um parágrafo, que tem a classe negrito, tem a classe itálico e tem a classe centralizado, por exemplo. Essas classes, esses nomes que eu usei não existem, né? Mas você pode criar essas classes, formatar elas e aplicar elas no mesmo elemento. Para a gente criar um seletor por classe, né, para a gente identificar ele, a gente precisa colocar o sinalzinho do ponto final, seguido pelo nome da classe. Então, por exemplo, eu vou criar uma classe chamada centralizar. Ela, por padrão, nenhuma classe existe já criada. Você começa o seu arquivo do zero, sem formatação nenhuma, tá? Aí é você que vai criar essas classes, esses IDs, essa formatação. Criei a classe centralizar e falei lá que o meu text align também é center e falei que a color agora é blue, não mais red. Eu mudei a cor. Quais elementos vão receber essa formatação? Todos aqueles elementos, independente se é parágrafo, se é link, se é uma célula da tabela, se é um título, independente disso, todos os elementos, ó, tá vendo que eu criei um atributo chamado class aqui, ó. Então, todos os elementos que você criou esse class e falou que ele é o centralizar,
ele vai receber essa formatação aqui, ó. Então eu tenho aqui um parágrafo, um link e uma célula de uma tabela. Todas elas vão ter o texto centralizado e vão ter o seu texto transformado para azul, tá? A gente consegue também, esqueci de colocar aqui, utilizar várias classes. Para você colocar várias classes aqui, é só você separar por espaço. Deixa eu abrir o visual aqui. Por exemplo, ó, eu tenho esse H2 aqui, ó. Então, quando você coloca aqui, ó, class, você tem a propriedade classe. E daí você pode ter lá, por exemplo, centralizar espaço. Você pode ter o negrito e você pode ter uma outra chamada grandão. Você pode colocar várias classes aí em qualquer elemento, tá? Desde que você separe elas por espaço e desde que elas fiquem uma única vez declarada aqui no class. Você não pode ter isso daqui, ó. Ter outro class aqui, ó. Tanto que o visual nem completo, tá vendo? Você não pode ter outra classe aqui, porque senão ele não vai saber se ele aplica essa classe ou se essa está substituindo essa, tá? Então você tem uma única declaração de classe e daí você tem vários valores aqui separados pelo espaço. Vou até copiar essa anotação aqui e vou colar no slide aqui, para não esquecer depois de atualizar. Vai aparecer no próximo slide perdido, mas depois eu atualizo, tá? Que é esse código aí embaixo. Então, o seletor por classe é possível a gente ainda ser um pouco mais específico, porque, por exemplo, nesse caso anterior eu tinha um parágrafo, um link e eu tinha uma coluna, né, com a classe centralizar, uma coluna de uma tabela. Mas, por exemplo, eu quero somente os parágrafos que tem a classe centralizar. Às vezes você quer aplicar alguma outra formatação a mais, né, que não é só centralizar. Você quer deixar um underline ou você quer mudar o tamanho da fonte. Então você consegue colocar assim, ó, um seletor, aqui eu coloquei P, mas é seletor ponto outro seletor. Então daí ele só vai aplicar a formatação para aquele tipo de elemento que tem aquela classe. É um pouco mais específico, tá? Mas eu não gosto de usar muito assim, mas é bem comum a gente ver elementos dessa forma, tá? Formatação assim. Quando você tem lá p.class sem espaço, né, sem nada, então ele está dizendo assim, ó, você só vai formatar os parágrafos que tem a classe centralizar. Então é como se ele criasse uma condição um pouco a mais, tá? Então, por exemplo, somente esse parágrafo que seria formatado. Ó. Aquele outro código lá da página anterior que tem uma coluna, um link, eles não seriam formatados, tá? Não iriam receber essa formatação. Então, esses são os 3 tipos de formatação que a gente tem. Por elemento, que é só o nome da tag. Por ID, que daí você tem que usar o jogo da velha. Só que daí lá no seu HTML você tem que criar o atributo de ID. E o de classe, que no CSS, para você aplicar a formatação, você vai colocar ponto, o nome da classe. E lá no HTML você precisa criar esse atributo chamado class e adicionar lá quais classes você quer aplicar. O ID é somente um, tá? Classe você pode ter várias, o ID você só pode ter um. Um elemento não pode ter 5 IDs. Em vez de ele ter 5 IDs, você coloca 5 classes nele, mas ID é somente um por elemento. Existe ainda um seletor universal, que é o asterisco. Geralmente, o que o asterisco representa aí na programação? Lá em HTML, coloca lá select asterisco from usuários. O que o asterisco representa? Multiplicação? Oi? Multiplicação? Não na linguagem de programação lá, na multiplicação, por exemplo, no select lá, no banco de dados. Tá. Tudo, no caso. Isso, o asterisco aqui também existe um seletor asterisco, que daí ele é único, né? Você não pode combinar ele com nada, que ele serve para representar todos os elementos. Quando que a gente utiliza ele? Quando eu quero, eu estou usando o mesmo código aqui, mas eu não quero centralizar tudo no site, né? Por exemplo, eu quero mudar uma fonte do meu site inteiro, eu quero que ele fique com a mesma fonte. Então você pode usar aí o asterisco para aplicar a mesma fonte para o site inteiro, para não ficar uma fonte no título, uma no rodapé, uma no meio. Então ele é um elemento que serve para você aplicar a formatação em todos os elementos daquela página, tá? Agrupando os seletores. Ó. Por exemplo, eu tenho um caso aqui que eu tenho lá um ID, que é o para1, que eu estou centralizando o texto, deixando vermelho. Aí eu tenho uma outra classe chamada títulos, que eu estou centralizando o texto, estou deixando vermelho. E eu tenho a formatação de parágrafos, que eu estou centralizando o texto, deixando vermelho. Você precisa repetir a mesma formatação para cada um deles?
No caso do CSS, não. Para a gente facilitar, eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu coloco os seletores, coloco uma vírgula e coloco os outros nomes de seletores. Assim, é muito mais fácil você agrupar, né, ou se formatar 3 coisas diferentes com a mesma formatação, tá? Aplicar a mesma formatação em 3 coisas diferentes, em 3 seletores. Independente se é ID, classe, pode ser 2, 3 classes, pode ser vários elementos, vários IDs, não importa. Se você separa os seletores por vírgula, ele pega essa formatação aqui e aplica para os 3 seletores, tá? Ele vai aplicar a mesma formatação para todos eles. Isso aqui é bem comum, tá? É muito comum utilizar isso daqui. Beleza, já aprendi então o que é o CSS, vi que o CSS vai formatar os meus elementos, e vi que tem 3 tipos de seletores, tem por elemento, que é só a palavra do HTML mesmo, né, o nome da tag, tem por ID, que eu uso o jogo da velha, só que daí eu tenho que criar a propriedade ID lá no HTML, identificar ele, tem o classe, que daí eu uso o ponto, e ele é mais abrangente que o ID, só que eu também preciso identificar lá na propriedade class de todo o HTML que ele vai ter aquela classe. Como que eu faço então para adicionar no meu documento? Tem 3 formas. Tem o CSS externo, que é a mais utilizada, tem o CSS interno e tem o CSS inline. Então, são as 3 formas que eu consigo aplicar o meu CSS. O CSS externo é o mais comum, porque a gente vai ter o CSS, todo o nosso código do CSS, ele vai ficar em um arquivo com a extensão .css, que era o caso que a gente tinha feito aqui no nosso projeto. Ó. Então, esse é um CSS externo. Eu vou colocar todo o meu CSS aqui nesse arquivo estilo, e depois lá no index eu vou importar ele. Então, esse é o jeito mais utilizado hoje aí de CSS. Cada página web tem que importar o arquivo externo e o mesmo código pode ser aplicado em várias páginas. Então, por exemplo, esse estilo aqui eu estou aplicando na minha página index.html. Só que vocês também vão ter uma página sobre, uma página de cadastro, uma página de contato, uma página de login, e esse mesmo CSS que você vai importar em todas as páginas. E daí você vai criar o seu HTML de acordo com aqueles seletores que você criou no CSS, tá? E daí você vai ter o mesmo visual da sua página em várias páginas suas. Então, o seu site, seu projeto, ele fica todo igual. A importação, ela deve ser feita dentro do head, e a tag que a gente utiliza para importar ela, né, é uma tag chamada link. Então, lembre-se que esse link não é um link, né? Qual é a tag que cria um link no HTML? Um link lá para você clicar e ir para uma outra página. Qual é o nome da tag? Isso mesmo, Rafael, é só a letra A. Então, a tag A é a tag de link. Essa tag link, ela é uma tag que só fica dentro do head e ela basicamente serve para você importar coisas, tá? Dentro do link, coincidentemente, também é a propriedade href, assim como o A, né, que é o href. Então, essa é a tag que a gente utiliza para importar CSS. O que é esse rel aqui? Esse rel está dizendo assim, ó, qual é a relação dessa importação? Então, eu estou dizendo assim, ó, eu estou importando um arquivo aqui de estilos, que é o meu style sheet. Lá no visual, quando você vem dentro do header aqui já, ó, e escreve link, ele tem algumas sugestões, ó, é um CSS, é um favicon, é um outro import, né? O que é esse favicon aqui que a gente também utiliza? O favicon é o ícone que fica lá na aba do seu navegador, né? A gente vai, mais para frente, vai utilizar, mas existem vários tipos de importação aqui. Então, quando você coloca link, você vai colocar aqui, ó, CSS. Aí ele já vai completar para você esse rel, né, que é a relação, qual é o tipo de importação. E aqui dentro do href, você vai colocar lá a referência de onde está o seu arquivo a ser importado, tá? Então, essa é a notação que a gente utiliza. O CSS interno é um pouco diferente, que daí eu não tenho esse arquivo CSS lá para eu importar. Então, todo o código CSS, ele fica dentro do código ou do arquivo HTML. Qual é o problema disso? É que daí cada arquivo tem que ter sua formatação. Então, por exemplo, você tem 10 páginas. Você tem a formatação em cada uma das 10 páginas. Se você quer mudar o layout do seu site, você vai ter que mudar nessas 10 páginas individualmente a formatação deles. Porém, o CSS interno ele é útil quando você quer alguma formatação específica só naquela página. Então, você faz a importação do CSS externo, aplica ele, e algumas particularidades você pode aplicar aqui
criando um CSS interno, tá? Se há muitas páginas, todas deverão ser atualizadas. E como que você cria, né? É só você criar dentro do head uma tag chamada style. Então, a tag style, que fica dentro do head aqui, ó, é a tag utilizada para aplicar o seu CSS. Então, eu tenho o head, eu tenho outra importação aqui do link rel, beleza. Ele vai pegar tudo que tem lá, vai aplicar no seu documento e ainda mais, vai aplicar esse código aqui que a gente identificou por de verde, ó, que está dentro da tag style, ó, style/style, e vai aplicar essas formatações a mais aí pra gente, ó. Que é no meu body, que eu estou mudando a cor de fundo aqui, ó, para line, nem sei que cor que é essa. E tem o meu H1 que eu estou mudando para marrom ali, né, a cor do texto, e estou mexendo na margem esquerda dele aí, aplicando uma outra medida, tá? Então a gente consegue utilizar as três formas, ou só uma ou só outra, é bem comum a gente acabar combinando o uso delas. Por último, o CSS Inline, ele é o mais específico, porque ele é aplicado direto na tag HTML. E para você fazer isso aplicar, assim como existe uma tag, né, chamada style aqui, que você coloca dentro do head para definir lá o início e o fim do CSS, se você quer aplicar o CSS direto na tag, eu só quero mudar um negocinho nesse botão. Então você consegue aplicar isso, utilizando a propriedade style. Então, ó, esse seria um exemplo de código CSS inline. Ó. Você criou a tag H1, então aqui na tag de início, toda propriedade, né, HTML, que você cria de ID, de classe, de outras coisas, igual o do link ou da imagem, que tem as referências, elas ficam na tag de início, tá? Então você cria a propriedade chamada style, igual entre aspas, que é sempre assim, e daí que você coloca os valores separados por ponto e vírgula. Então aqui você não precisa de seletor, porque você já está aplicando no H1, então você não precisa especificar, ó, aplica no meu H1 tal formatação. Então você coloca style, igual, entre aspas, e daí você já coloca ali propriedade, valor, ponto e vírgula, propriedade, valor, sempre o ponto e vírgula aí para finalizar a propriedade. Ok? Aqui eu teria um outro parágrafo. Eu só quero esse parágrafo aqui vermelho, não quero todos não. Então você aplica um color red ali no style dele, ó, daí só ele vai ficar vermelho. Tranquilos até aqui? Então a gente tem lá os tipos de seletores por elementos, por IDs e por classes. E eu tenho três formas de usar o CSS. Num arquivo externo, que é a mais comum que a gente vai utilizar, eu consigo criar ele direto na minha página, com a tag style dentro do header, eu consigo colocar várias coisas, ou consigo colocar ele direto na minha tag. Por que essa não é mais utilizada? Porque se você tem uma página lá com 1000 linhas, imagina você ficar formatando um por um. Aí você vai para uma outra página, vai ficar formatando um por um. Então a gente utiliza o CSS externo na maioria das vezes. E o CSS inline a gente acaba, para pequenas particularidades ali, aplicar uma formatação específica. Às vezes alguma largura, alguma coisinha assim, a gente aplica direto ali. CSS a gente também consegue fazer comentário. O comentário ele é parecido com o comentário em bloco do Java, tá? O CSS não tem comentário em linha, é só em bloco. Só que daí se você quer comentar uma linha, você coloca lá o barra asterisco, no final lá barra asterisco, é a única forma de se comentar alguma coisa em CSS. O CSS inline não tem comentário, né? Então, como ele fica dentro da tag style lá, direto na tag, não tem como espaço, né, para você criar comentário, né? Se você quer comentar alguma coisinha, você precisa comentar em HTML. Quem lembra aí a notação de comentário em HTML? Como que eu faço para comentar alguma coisa em HTML? É uma notação bem doida, diferente de todas as outras linguagens de programação. São dois hífens e Dois um. hífens. Céu, Assim, ó, aqui, ó. abre a chave, coloca exclamação. Rapaz, até eu esqueci agora, deu até branca, deixa eu ver lá. E lá no final, tracinho, tracinho e fecha. Acho que é isso aqui. A gente é tão viciado em comentar automático, são dois hífens, olha lá. É tão viciado em comentar automático aqui que acaba esquecendo. Então, é bem diferente, ó. Abre a chave, porcentagem, hífen, coloca o código que vai ser comentado, hífen, e fecha a chave. Então, esse é o comentário, vou colocar ali em HTML. E esse é o comentário aqui em CSS, tá? Tanto que se você colocar aqui, ó, ele não vai aceitar, ó. Asterisco, asterisco, barra, para ele isso aqui é um texto. Se você abre essa página, ele vai aparecer esse texto lá. Agora, se aqui dentro do header você coloca tag style,
Você consegue colocar o barra asterisco, asterisco, barra. Olha lá. Aqui fica o comentário, tá? CSS. Então são basicamente as duas formas aqui. Eu vou colocar aqui o CSS externo, comentar, e aqui CSS. Pode usar essa forma aí para utilizar o CSS, tá? Eu sempre gosto de separar com Enter aqui, só visual aí, que depois, quando o arquivo ficar grande, é mais fácil de visualizar. Professor, beleza, então, só mais uma coisinha antes da gente começar a estudar as propriedades em si, né? Que é a questão de cores. Então, em CSS, tem 3 formas de se utilizar cores. A mais comum delas, é a que eu utilizo, é essa segunda aqui, ó, é a cor hexadecimal. Então, eu posso utilizar ou aplicar uma cor pelo nome dela, por exemplo, blue, red, black, gray, white, tem alguns nomes lá definidos para cores, você pode aplicar essas cores, porém a mais utilizada é a hexadecimal, que geralmente esse jogo da velha não tem nada a ver com o ID, tá? É o código, quando tem um jogo da velha e um valor hexadecimal, a gente sabe que no CSS que são cores. Os valores hexadecimais começam lá 0, 1, 2, 3, e qual é o maior número hexadecimal que eu tenho? Quem lembra aí? O maior número. Não lembro. É Oi? 16? É 16? Isso, e que é representado aqui por H. Ah, não, H pela não, I. letra F. I, Isso. F. Então seria Não 0, lembro. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, em vez de 10, né, ele vem A, B, C, D, E e F. Então, é uma mistura de letras de A e F e dos números. Então, por exemplo, 999, ó, 999999. Eles são sempre impares, tá? São sempre 6 dígitos. Basicamente, eles representam, eu não sei a ordem aqui, tá? Mas um par representa a quantidade de vermelho, um par a quantidade de verde e um par a quantidade de azul. Eu não sei qual desses pares aí representam isso daí. Mas basicamente assim é a composição de cor. Ó. Então você vai combinar lá isso aqui, por exemplo, é o tanto de vermelho, isso aqui é o tanto de verde, isso aqui é o tanto de azul. E uma outra forma que é até comum de se utilizar, mas eu não gosto muito dela, é colocando assim, ó. Você escreve RGB, que daí é red, green e blue, e passa aí basicamente a quantidade de cada um deles, tá? Então existem várias formas. Eu gosto mais dessa forma aqui do hexadecimal e é a mais utilizada. Para vocês terem uma ideia, nossa, professor, vou ter que decorar esse código? Não, é só colocar no Google aí, ó, por exemplo, HTML Colors. Deixa eu abrir esse link aqui. Como é que faço para abrir esse link aqui? Aqui. Por exemplo, vou abrir essa página aqui, ó. Aqui eu tenho uma paleta de cores, ó. E aqui você tem uma variação grande, ó. Então, por exemplo, eu quero usar um verde aqui, mas eu não quero esse verde, ó. Eu quero um verde mais escuro ou mais claro. Aqui ele já te dá o código, tá vendo? Ó? Você clica na cor que você gostou, ele te dá o código em RGB. Existe em HSL também, mas isso aqui utiliza pouco, é a mesma ideia do RGB. E tem o código hexadecimal dela, tá? Então aqui você consegue ver. E é legal aqui que ele te mostra como fica um texto branco e como fica um texto preto nessa cor. Então eu gosto bastante desse site aqui para pegar a cor. Tá? E aqui tem umas outras variações, ó. Tá vendo? Que você também tem o código hexadecimal. Então é um site bem bacana aqui para pegar cores. Mas se você colocar lá paleta de cores HTML no Google, qualquer outra coisa, ele vai ter uma infinidade lá de códigos para você brincar, tá? Você consegue usar isso aqui, ó, pegar, eu quero esse específico aqui, ó. Aí ele pega aquela cor e ainda varia ela desde o mais escuro até o mais claro. Então tem uma infinidade de possibilidades aí de cores para trabalhar. Tem mais detalhes ou mais opções, falei lá no W3 Schools tem mais detalhes, mas geralmente eu uso o hexadecimal e uso o site da W3 Schools aí mesmo para pegar alguma cor. Beleza? Até aqui tranquilo? Dúvidas? O senhor falou um monte de CSS e não vi nenhuma propriedade ainda, né? Então vamos começar agora a estudar as propriedades CSS. Então a gente já viu como importar o nosso CSS, a gente já viu como identificar os nossos elementos de CSS. Beleza, Rafael. E a gente viu também como utilizar cores, né? Como é que eu vou identificar ou representar uma cor no CSS? Então, por exemplo, a propriedade color, ela serve para alterar a cor da fonte.
Por exemplo, H1, eu dei meu seletor, né, todos os meus títulos, né, H1 color green. Então todos os meus títulos H1 vão ter a cor verde lá do seu conteúdo. Então, por exemplo, se eu tivesse essa página aí e meu Olá Mundo fosse um H1, ele ficaria verde. Aí, em vez de green, pode utilizar qualquer uma dessas formas aqui, tá? Você pode colocar uma cor hexadecimal mais específica e ele aplica. Outra propriedade de cor, basicamente a gente muda a cor de duas coisas, ou da fonte ou a cor de fundo. E a cor de fundo é a propriedade background tracinho color. Então, por exemplo, eu peguei o meu body e falei assim, ó, background color e coloquei ele, ó, DA, 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 que vai ser um cinza, né? E falei, ó, a color é blue. Então eu tô falando assim, ó, o meu body em si, ó, o meu site lá, ó, tudo que tem no body tem a cor de fundo cinza, então ele pegou o meu body inteiro, que é o meu site, e colocou a cor nele de cinza, e colocou tudo que tinha de texto nele de cor de azul, ó. Então ele ficaria com esse resultado aí se eu aplicasse essa formatação do body. Então são as duas formatações que a gente tem para cor: color, que é a cor da fonte, e background color, que é a cor de fundo. Só que essa cor de fundo, ela não é só para o body, não, ela serve para qualquer elemento. Ah, eu quero pintar a cor de fundo de um link. Então você vai usar o background color. Eu quero a cor de fundo de um título. Então você consegue aplicar essas propriedades em qualquer elemento, tá? Geralmente a gente usa num botão. Então você pega um link, cria um botãozinho, né, faz uma caixinha e pinta esse botão com o background color, tá? Então é a cor de fundo dos elementos e não do site, né? Eu coloquei o exemplo do body aqui, mas pode ser a cor de fundo de qualquer elemento. Formatação de texto. Nós vimos então o text align, que daí ele vai mudar o alinhamento do texto, né? Se é centralizado, se é à esquerda, se é à direita, se é justificado. Basicamente, esses são os valores possíveis. E a decoração do texto, que é uma propriedade que a gente usa muito com os links. Porque por padrão, todo link, ó, deixa eu voltar aqui, ó, todo link que a gente cria, ele vem assim, ó, tá vendo que ele tem um underline? Ó? Todo link que a gente cria, ele vem um underline. Mas a gente, na maioria dos sites, a gente acaba não deixando os links underline. Então, o que a gente faz? Utiliza essa propriedade de text, tracinho decoration e coloca none. Então, ela tem uns valores específicos. Ela pode ser um underline, pode ser um risco no meio, pode ser um risco em cima. Ela tem algumas formas de se decorar o texto aí. Então, geralmente, eu particularmente faço isso. Eu falo lá que todo link, ele não tem a decoração do texto mais o underline. Ele não tem nenhuma decoração do texto, ele vai ficar o texto simples. E uma outra parte de formatação de texto é o text transform, que basicamente ele vai transformar o seu texto lá para maiúsculo ou para minúsculo. Ou também tem, acho que, a opção de você colocar só as primeiras letras daquela frase em maiúsculo, ou a primeira letra de cada palavra. Tem várias possibilidades lá, tá, de se trabalhar com valores, que é o text transform. Então aqui eu coloquei como valor uppercase. Se eu aplicasse essa formatação na minha página, eu teria o meu H1 aqui centralizado, pode ver que ele já não está no cantinho, está centralizado. Eu teria aqui o meu parágrafo todo em maiúsculo, então repare que eu coloquei um texto, ficou todo maiúsculo, e o meu link perdeu o underline, eu tirei lá o underline do meu link. Então foram as três propriedades que eu apliquei para formatação de texto, tá? Tem o alinhamento, tem o tipo do texto, se é maiúsculo ou minúsculo, que é o text transform, e tem a decoração do texto, se é o underline, se é aquele taxado, né, que é o risco no meio, e muitas outras propriedades. Ah, professor, não vamos estudar uma a uma? Não, porque você consegue colocar, vou usar aqui no próprio HTML, você consegue colocar aqui, ó, por exemplo, H2, e daí você coloca, por exemplo, text, tracinho deco, ó, tá vendo que ele acha tudo que é text, ó, tem align, decoration, transform, overflow, shadow, que é sombra, e outras propriedades que a gente nunca nem utilizei ele, né? Text decoration. E daí aqui ele já dá o dashed, que eu acho que é ele pontilhado, dotted é pontilhado, perdão, dash, daí como se fosse um monte de risquinho, né, de if embaixo dele, uma linha no meio dele, nada, uma linha em cima. Então tem os valores possíveis aqui, tá, de se aplicar. É só colocar o nome da propriedade. Beleza, Lara. Pessoal, só para deixar avisado, por padrão, a gente pode utilizar aí 50% da carga horária das aulas semanais para presenciais, tá? E uma aula só não dá nem tempo de aplicar, então eu tenho optado por utilizar um pouco mais aí de aula síncrona, tá? E daí nas chamadas eu faço a chamada com 2 presenças. Então cuidado pessoal que tem saído aí próximo das 11h20, que daí acaba ficando com uma falta na aula da sequência, tá?
Outros exemplos aí para formatação de texto, tem um link lá no W3 Schools, ó, é só acessar lá se você colocar no Google W3 Schools CSS, vocês vão ver todas as propriedades que a gente tem lá. Então eu vi aqui a formatação do texto, tem a formatação da fonte. Por exemplo, eu posso mudar aí o font size, que é o tamanho da minha fonte. Então eu não quero os padrões que ficam lá. Eu quero um tamanho maior. Então eu coloco lá, ó, todos os meus links vão ter o tamanho da fonte em 30 pixels. Esse PX aí é uma medida em pixels, tá? É a medida padrão, mas não é a única. Tem porcentagem, tem PT, né, que seria em pontos, que seria igual ao do Word lá o tamanho. Então esse pixels ele é um pouquinho menor que o Word. Então lá no Word você colocou um tamanho 30. Esse 30 pixels ele é um pouquinho menor que o 30 lá do Word, tá? Mas essa medida é dada em px, é pixels. Eu consigo alterar o estilo da fonte, por exemplo, eu consigo colocar o meu texto como itálico. Então aqui eu criei uma classe chamada itálico e coloquei a propriedade fonte, tracinho style, dois pontos, italic. Toda a minha fonte vai ficar itálico. E eu consigo colocar um texto também em negrito, que é o fonte, tracinho weight, seria o peso da fonte. Então eu criei uma classe lá chamada negrito e coloquei fonte, tracinho weight, dois pontos, bold. E daí eu posso brincar com a questão do meu texto. Então, por exemplo, eu peguei o meu link aqui, ó, deixei ele com tamanho 30, reparem que ele ficou bem maior. Peguei o meu texto aqui, deixei itálico. Peguei o meu Olá Mundo, deixei negrito. Ó. Então tem várias formas aí de brincar ou de aplicar o CSS. Tá? Essas são as propriedades para a gente formatar a nossa fonte em questão de tamanho e do negrito ou itálico. São as três, tá? E a de texto ali atrás é a parte visual. Uma coisa que é muito comum a gente utilizar é a família da fonte. Né? O que é a família da fonte? Por padrão, quando você abre um site, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, pessoal, como esse é um documento HTML, tá? Por mais que ele está dentro lá do meu Django, eu posso abrir ele na mão, ó. Páginas, templates, páginas, index. Posso abrir ele na mão aqui, ó. Por padrão, ó, só que ele não vai reconhecer o código que eu coloquei. Por padrão, no Windows, quando você acessa uma página, ele aplica como fonte, eu acho que é Times New Roman lá. Então é a fonte padrão. Então o seu site inteiro vai ficar visualizado assim. Se você está usando um Mac, ele vai aplicar por padrão a fonte padrão do Mac. Se você está usando Linux, ele vai aplicar a fonte padrão do Linux. Se eu não me engano, no Linux é Arial. Então a gente consegue, e é muito comum, né? Dificilmente você vai criar um site e você não vai aplicar a formatação da fonte nele. Deixa eu só achar o slide aqui para abrir. Formatação da fonte dele. Eita, deixa eu alterar aqui. E aqui. Então, para mudar a fonte, a gente usa o fonte tracinho family. Por exemplo, eu coloquei lá que no meu H1, a fonte dele vai ser Roma, aí eu coloco várias fontes separadas por vírgula. Por que eu coloco isso? Por padrão, eu acho que a Roma é uma fonte que existe em todos os computadores que têm Windows. Então, se você está utilizando um Mac ou alguma coisa, essa fonte não vai ter. Eu não tenho certeza, tá? Só estou dando um exemplo. Mas essa fonte aqui não existe no computador do usuário que está acessando lá. Então, o que ele vai fazer? Ah, ele vai aplicar, então, o Verdana. O Verdana é uma fonte que tem em todo o computador. Ah, não tem o Verdana. Então, ele vai aplicar a família de fonte, que é o sans serif, que são essas fontes igual essa daqui, ó. E não igual essa daqui. Pode ver que a fonte que tem aqui no site, ela tem a... Tá vendo que o P tem os risquinhos assim, ó? Isso é o que eles chamam de serif, ó. Ó, o A tem um detalhe, o I tem um risquinho embaixo e em cima. E essas fontes que eles colocam aqui, esse sans serif, é igual essa que eu estou usando, ó. Ela não tem aquele risquinho igual o I, assim, né? Ó, família, né? Então são exemplos de fonte. Então eu estou dizendo assim para ele, ó. Aplica para mim a fonte Roma no título. Se no computador do usuário não tem a fonte Roma, aplica a fonte Verdana. Se no computador do usuário não tem a fonte Verdana, então aplica qualquer fonte aí que é sem esse serif, né? Que é sem esses risquinhos, né? Aí, uma fonte nesse estilo, que é tipo Arial ou alguma outra. É muito comum e eu gosto muito de utilizar algumas fontes. Ah, professor, mas só tem essas fontes padrões do computador? Não. Existe esse site que eu chamo Google Fonts. Existem outros também, mas esse aqui para mim é o principal. O que tem aqui no Google Fonts? Ele tem uma variedade de fontes, ó. Tá vendo? Ah, eu quero colocar essa fonte aqui no meu site, ó. Como que eu faço? Ah, o nome dela é Styles, né? Tá vendo? Coincidentemente o nome dela é Styles, mas não tem nada a ver com o Styles do CSS, ó. Ah, perdão, não é Styles não, é Festive, perdão. Festive o nome da fonte. Tem essa aqui que chama Roboto.
Essa aqui chama eu quero fontes aqui, ó, pela categoria, eu quero só fonte manuscrita. Então ele tem um monte de fonte manuscrita que você consegue utilizar. São fontes que não tem no computador do usuário, porém são fontes que você consegue importar para o seu site. Como que a gente faz para importar essas fontes? Se você clicar lá pelo nome dela, né, se você clica aqui, ele já vai até te dar Select this style, tá vendo? Ele já vai te dar até o nome da fonte, a Festive, e vai te dar o código para você importar ela. Aqui ele tem uma importação um pouco mais complexa, mas basicamente você vai copiar isso aqui e colocar lá. Lembra que eu falei da questão do peso da fonte? Ó? Existe aqui também a questão do peso da fonte em alguns casos. Ó. Essa aqui não tem, ó, mas seria ela mais grossa ou mais fina. Então é bem comum aqui no Google Fontes. Ó. Deixa eu pegar todas as fontes aqui. Você ter essa possibilidade. Por exemplo, o Roboto. Tá vendo que tem ela fininha? Ó? Esse aqui a gente muda com fonte weight, lá, aquela propriedade do negrito. Só que você só consegue fazer isso nas fontes que tem essa variação. Então, por exemplo, essa fonte aqui, Roboto, ó, ela tem um estilo bem fininho, tem um estilo fininho com itálico, ó, ela te dá todos os estilos que tem, desde o mais fininho até o mais negrito. Então você pode usar aquela propriedade lá de fonte weight para variar o peso dessa fonte. Aquela outra fonte que eu mostrei aqui, ela não tem variação nenhuma, ela só tem isso. Então mesmo que você aplique lá um negrito ou um itálico nela, o CSS não vai conseguir aplicar porque a fonte não permite, ela não tem essas variações, tá? Então aquelas propriedades de fonte só variam assim. Questão do tamanho, sim. Aí o tamanho ela varia desde o mais pequeno até o mais grande. Então, o mais grande ficou feio, desde do menor até o maior. Quer dizer, o menor tamanho ou o maior tamanho, tá? De um tamanho pequeno ou grande. Beleza? Desde um tamanho de fonte que você seleciona. Deixa eu voltar aqui. Então, para fazer isso, basicamente dentro do head e antes de você utilizar o CSS, tá? Porque o HTML é interpretado, então ele vai lendo as linhas. Se primeiro você aplica o CSS, importa o CSS, depois você importa a fonte, pode ter navegador que não vai funcionar. Então, primeiro você importa a fonte, depois você coloca o seu CSS. Então, você vai colocar o seu código lá. Por exemplo, eu importei uma fonte aqui chamada Sofia. Aí o que eu teria que fazer para aplicar lá no meu código? Eu teria que mudar lá no meu H1, ó, o font family dele agora é Sofia, então agora você consegue utilizar essa fonte. E daí você teria esse resultado aqui, por exemplo, no seu título. Todo o seu H1 iria utilizar essa fonte. Como por padrão, todo projeto, toda página web, ela já está na web, por padrão, se o usuário conseguiu acessar o seu site, o usuário vai conseguir fazer a importação da fonte aqui lá do Google Fonte. Agora, estou rodando o meu projeto num servidor local e não tem internet. É numa empresa aqui, roda local, essa empresa não tem internet. Aí o navegador não vai conseguir importar essa fonte, e daí ele não vai conseguir aplicar a fonte Sofia, e daí por isso que é interessante a gente utilizar, às vezes, uma família de fonte aqui no final. Ó. Tipo, então aplica esse estilo. Porque se você não está na internet, ele não vai conseguir, por exemplo, aplicar a fonte Sofia, tá? Então esse é um esquema bem útil para utilização e alteração da fonte. Questão de espaçamento. Então a gente viu lá como formatar cores, tem a cor do texto, a cor de fundo. Nós vimos como formatar o texto no sentido de maiúsculo, minúsculo, alinhamento, alguma decoração do texto. Vimos propriedades para mudar a nossa fonte, questão de tamanho, itálico, negrito. E também vimos para mudar a família de fonte, a nossa fonte padrão do site. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte do espaçamento. A gente tem basicamente duas propriedades para mexer com espaçamento. Existe o margem, que seria o espaço entre os elementos. Então, por exemplo, é o espaço entre um botão e o espaço entre o link, entre um parágrafo e o próximo parágrafo, entre o título e o parágrafo. Então, a margem basicamente é o espaço entre os elementos, né? O espaço externo aí dos elementos. E existe também uma margem interna, que a gente chama de padding, que seria o espaço entre a borda. Por padrão, todo elemento ele tem uma borda, por mais que ela seja invisível, ele tem um espaço que ele ocupa. Então, esse padding vai ser o espaço entre essa borda invisível, né, esse limite, né, a fronteira do elemento e o conteúdo dele. E essa medida ela também é dada em pixels. Então, a margem eu coloquei aqui, ó, todo elemento A vai ter uma margem de 10 pixels. Onde que ele vai ter uma margem de 10 pixels? Nos quatro lados dele. Então, vai ter 10 pixels embaixo, na direita, esquerda e em cima.
E o padding, o que é o padding? Eu coloquei aqui um padding em que todos os parágrafos vão ter um espaço interno de 10 pixels, ou seja, entre a margem e o texto que está lá no parágrafo, eu vou ter 10 pixels em todos os cantos dele, tá? Também nos 4 lados. Aí, para a gente conseguir visualizar melhor o padding, eu coloquei uma cor de fundo aqui de amarelo, né? Só para a gente conseguir identificar. Então, ó, a margem é isso daqui, ó. Então, ó, isso aqui é a margem, ó, entre esse link e esse parágrafo. Isso é margem, aqui é margem, mas não tem nada. A parte de baixo, que se tivesse um elemento, seria margem. Isso aqui é a margem, ó. Pode ver que aqui, ó, essa seria a minha margem padrão, ó. Pode ver que o link está até um pouquinho mais para cá, porque eu apliquei esses 10 pixels nele. E o padding é esse espaço que eu tenho aqui, ó, entre a minha fronteira, né, do elemento, como se fosse a minha borda, e o conteúdo. Então, aqui eu tenho 10 pixels, aqui eu tenho 10 pixels, aqui e aqui. Então, geralmente o padding a gente usa para dar esse enchimento no nosso elemento, né, para ele não ficar tão magrinho e tão pequeno. Beleza? Então são os dois tipos e são muito utilizados aí para dar espaçamento, para dar forma, para dar tamanho para muitos elementos aí. A margem para espaçar um do outro e o padding para dar uma engrossada, uma preenchida aí nos elementos. Só que, professor, a gente aplicou só nos 4 lados. E se eu quero só em cima? Ou só embaixo? Ou só de um lado? Aí a gente consegue aplicar e especificar qual lado que a gente quer. A gente tem o lado de cima, que é o top, o da direita, que é o right, o de baixo, que chama bottom, e o da esquerda, que chama left. Então, basicamente, você vai colocar assim, ó, margem, tracinho, top. Padding, tracinho, left. Você vai colocar lá o nome, né, da propriedade, seguido de um hífen e do nome do lado que você quer. Então, por exemplo, eu quero aqui a margem, tracinho top, 50 pixels. Então, eu quero que a minha margem, ou seja, que meu elemento, né, meu H2, tudo que tenha para cima dele tem uma distância ali de 50 pixels. Então, você só aplicou a margem no topo. Ah, não, eu quero que o meu padding embaixo, padding bottom, tenha 50 pixels. Ou seja, entre o final do meu H2 e o meu texto, eu quero deixar um espação aqui dentro ali de 50 pixels, tá? Então a gente consegue aplicar esse espaçamento diretamente em algum lado. Vou pegar aqui, não, aqui. Ou, né, para facilitar isso daí, em termos de aplicação dos 4 lados, e é muito comum utilizar isso daqui, eu quero, para cada um dos lados, eu quero uma medida. Em cima eu quero um valor, embaixo eu quero um valor, na direita eu quero um valor, na esquerda eu quero um valor. Então você não precisa ficar criando essas quatro propriedades. Você cria só o margem e passa 4 valores para ele. Onde que vão ser aplicados esses 4 valores? Você tem um elemento HTML aqui. O primeiro valor, ele vai considerar que é a margem de cima. Ele vai girar no sentido horário. O segundo valor, ele vai considerar que é a margem da direita. O terceiro valor é a margem de baixo. E o quinto valor é a margem da esquerda. Isso serve tanto para a margem quanto para o padding, tá? E é bem comum. Eu mesmo utilizo, na maioria, a notação desse jeito. Ou aplico para os 4 lados, né, o mesmo valor, ou você especifica os 4 valores para serem preenchidos separadamente em cada um dos lados, em vez de você digitar 4 linhas de código e colocar na mão. Mas eu quero colocar as 4 na mão. Pode colocar? Pode. Isso não vai dar nada. É só um atalho, só uma maneira mais simples de aplicar o espaçamento, tá? As bordas. Todo elemento tem borda, por padrão. Ele tem o que seria a borda? A borda seria a fronteira do final desse elemento com o outro. Na maioria dos elementos, essa borda ela é invisível, ela não existe, ela não vem preenchida, mas você consegue alterar a borda de qualquer elemento, de um botão, de um parágrafo, de um H, de qualquer coisa você consegue alterar a borda dele. Por exemplo, quando a gente fala em borda, vou mexer aqui na borda do parágrafo. A gente tem 3 propriedades de borda que a gente muda principalmente. Uma delas é o estilo da borda, que é o border style, que, por exemplo, eu quero uma borda igual ao meu slide aqui, ó. Eu quero a borda com uma linha, essa é a sólida. Eu consigo ter uma borda toda pontilhada assim, ó, mas não com esse espaço que eu estou fazendo. Eu consigo ter uma borda toda tracejada. Então, existem vários tipos de borda, tá? Isso, quem altera é o border style. Eu consigo mudar a cor da borda,
pelo border tracinho color, então eu defini uma cor de borda, e eu consigo mudar a espessura da minha borda. Então eu consigo deixar uma borda bem fininha ou uma borda bem grossa. Nesse caso que eu falei que eu tenho uma borda sólida, né, meu parágrafo, ele vai ter essa cor aqui, que eu não lembro qual cor que é, mas é uma cor, e ele vai ter 5 pixels de espessura. Então é uma borda que ela é um pouquinho mais grossa do que essa linha que a gente tem aqui no slide. Então, ó, essa seria a minha aplicação de borda que eu acabei de fazer aqui. Olha que bonito que ficou. O professor pensa num cara que manja de web design, é o professor. Ó. Sabe utilizar cores, ó, só faz site bonito. Então tá lá, o meu Olá Mundo e meu parágrafo que tem aqui, ó, a borda, ó, ela é sólida, então ela é uma linha, né? Ela tem essa espessura 5 pixels e ela tem essa cor que eu defini aí. Geralmente a gente usa essas bordas quando você quer transformar esse link aqui num botão bonitinho. Então você coloca as bordas nele, você coloca um padding para ficar um espacinho maior, você centraliza o texto, você pinta ele com uma cor de fundo, uma cor de borda. Então você usa uma combinação legal para criar caixinhas. Não só caixinhas, né? Ele serve para criar uma caixinha de um botão, serve para você às vezes quer criar um cartãozinho, qualquer coisa que você quer fazer e dar uma forma para ela, você faz com a borda. Assim, né, como a gente usa muito a questão de borda, a gente consegue mudar o tamanho dos elementos. Por padrão, a maioria dos elementos eles ficam um por linha, mas você consegue diminuir a largura dele ou aumentar a altura, ou diminuir ou aumentar qualquer uma das duas. As duas propriedades que a gente tem para altura é essa daí, que eu não sei se a pronúncia, acho que fala height, não tenho certeza, e a largura que seria width. São as duas propriedades que eu tenho de largura e de altura. Por exemplo, eu vou pegar o meu parágrafo e vou falar que ele tem 200 pixels de largura. Então ele não vai mais ocupar a tela inteira igual ele ocupava no slide anterior. Agora ele vai respeitar ali 200 pixels e acabou. Geralmente a gente muda muito a questão do tamanho de imagens ou alguma outra coisa assim. Nesse caso aqui, ó, eu não defini a altura dele, então a altura do elemento ela vai se expandindo conforme o conteúdo, tá? Se você fixasse que a altura dele aqui é 100 pixels, ele iria ficar uma caixinha assim, aí o seu texto ia estar escrito aqui e o seu texto ia ficar para fora dele, tá? Então tem que tomar cuidado quando você especifica geralmente a altura, né? Geralmente a altura a gente deixa ela sem especificar, porque daí se tem mais conteúdo do que aquela altura, o próprio elemento se ajusta. Agora a largura a gente acaba usando bastante para definir. E em imagens, por exemplo, até comentei lá quando citei imagens, se você define a altura, a largura ele vai reduzir proporcionalmente, tá? Então você não deixa com tamanho fixo. Você define, muda ou a altura, a largura, e a outra medida ele muda sozinho, tá? De uma imagem. Por padrão, a gente define em pixels, mas tem outras medidas também, tá? Mas a mais utilizada aí é a medida em pixels. Tanto para a largura quanto para a altura, eu consigo mudar tanto ou definir tanto um tamanho mínimo quanto um tamanho máximo. Basicamente, o mínimo, a gente coloca o min na frente, não, min tracinho width, max tracinho width. Então você consegue definir um tamanho máximo para aquele elemento ou um tamanho mínimo. Às vezes você criou uma caixinha e você não quer lá, para dar um estilo do site, você precisa que ela tenha lá 100 pixels de altura, pelo menos. Então você consegue definir lá o min height, coloca lá 100 pixels. Então aquela caixinha, mesmo que tenha uma linha de código, aquele parágrafo, ele vai ficar desse tamanho. Agora, se extrapolar isso, aí ele vai expandir sem problema, mas você consegue definir um tamanho mínimo. Ou você consegue definir, por exemplo, uma largura máxima. Ah, eu estou fazendo um site aqui que é só para acessar no celular. Eu sei que o celular não vai ter 1000 pixels de largura, então vou definir que o tamanho máximo é 300 pixels de largura. Então você define lá que é esse tamanho. Se tiver menos, ele vai ficar assim. Se tiver mais, ele vai manter lá os 300 pixels de largura, tá? Então é possível definir isso daí. Acho que para fechar a parte do CSS, das principais características, eu trouxe também aqui uma medida que ele é um pouco mais, uma propriedade que ele é um pouco mais complexa, que ela é chamada display. O que ela faz? Ela é uma das propriedades mais importantes que a gente tem para controlar o layout e a forma dos elementos. Porque tem elementos que são exibidos como se fosse uma caixinha, por padrão, já um box, né, uma caixa, tem um bloco, tem elementos que eles são um texto normal. Então, você consegue mudar como aqueles elementos são exibidos, né, como eles são compreendidos no HTML. Você pode fazer isso, por exemplo, para transformar alguma coisa
ou valores, né, você pode utilizar por padrão, né, você pode ocultar algum elemento. Ah, eu tenho um código aqui, mas eu não quero que o usuário veja isso. Ou ele só vai ver quando ele clicar no menu, aí eu vou mostrar a caixinha. Quando ele clicar fora, eu oculto esse submenu. Então o display serve para esse tipo. Geralmente ele vai variar para exibir elementos em bloco, que é como se fosse uma caixinha, quando você quer fazer um botão, ou você quer transformar aquele elemento num bloco, ou em linha, que é quando você quer que exibir vários elementos, um lá na frente do outro, por exemplo, e não um embaixo do outro, que é o padrão do HTML. E você tem também a opção de deixar aquele elemento oculto, ou seja, ele não aparecer na tela. Por exemplo, por padrão, sempre que a gente cria uma lista, uma UL lá, uma LI, essa lista ela é exibida em bloco. Só que essa lista ela é muito utilizada para fazer menu. Sabe quando você tem um menu lá na vertical? Ele pode ser uma lista. E a propriedade display, ela pode mudar isso daí. Por outro lado, quando a gente tem links, quando você tem vários links, esses links eles são exibidos em linha. Pode ver que ficou tudo junto aqui, ó, mas aqui é um link, IFPR é um link, Gmail é um link, Hotmail. Eu tenho 4 links, mas por padrão eles ficam todos juntos, eles ficam em linha. E além desses elementos, a gente tem alguns elementos padrões, ó, que sempre vão ser exibidos como bloco. Por exemplo, uma div sempre vai ser bloco, um parágrafo vai ser bloco, um LI vai ser bloco, as tags de título vão ser bloco, ou seja, são tags que ocupam a linha inteira. Ela ocupa aquela faixa e você não vai posicionar por padrão um do lado da outra. Ela é sempre um bloco, ela é uma faixa inteira lá que você vai ocupar no seu documento. E por outro lado, a gente tem outros elementos que são sempre exibidos em linha. Por exemplo, se você colocar 3 imagens, ele vai colocar uma imagem do lado da outra. Ou link, ele vai colocar um link do lado do outro. Ou o span, né, que é a parte de texto, ele vai colocar um texto do lado do outro. Mas você consegue alterar isso daí. Por algum motivo você quer transformar aquele link num botão. Eu quero criar um botãozinho lá, cadastrar. Você vai ter que transformar ele num bloco, tá? Só que além de transformar ele em bloco, a gente consegue transformar ele em um bloco que fica em uma linha. Então tem vários valores possíveis para trabalhar com ele. O display none é comumente utilizada com o JavaScript para esconder e mostrar elementos. Então a gente vai ver lá na frente que o JavaScript, acho que vocês estão começando a estudar um pouquinho, a ver antes, né, com o Marcelo, o JavaScript basicamente o que ele faz é mudar o HTML na hora ali que o navegador está visualizando. Por exemplo, cliquei num botão, então a gente vai criar uma função no JavaScript para quando você clicar naquele botão, ele esconder alguma coisa, ou ele mostrar alguma coisa. Esses eventos ou essas ações a gente faz, por exemplo, com o display, com essa propriedade. E none é um valor nulo, né? Ou seja, é um valor que eu não quero, é zero, que no caso do display vai ocultar a visibilidade daquele elemento. Por exemplo, aqui eu mudei, eu coloquei que o meu A é um bloco, eu coloquei que o meu LI ele é exibido agora em linha. Se eu carregasse meu site, eu teria diferente agora. Eu teria aqui em linha a minha lista, que agora mudou, ó, e eu teria aqui os meus links em bloco, ó, e não mais em um do lado do outro, como é o padrão dele, tá? Então o display, ela é uma propriedade estranha de início de entender, mas é uma propriedade muito útil aí para trabalhar com o nosso layout, tá? Algumas referências. Só um exemplo, ó, dessas propriedades, eu vou criar aqui um link, ó. Tem um H2, eu vou ter aqui um link, ó. Criar vários links. Eu vou colocar aqui um jogo da velha, que dele não vai para lugar nenhum. Vou colocar aqui o link 1. Vou criar um outro link aqui. Não vai para lugar nenhum. Vou chamar aqui de FPR. Se eu visualizar essa página, vou ter isso daqui, ó. Link 1, link 2, tá vendo? Como que eu, por exemplo, transfiro ou transformo esses elementos em botões? Ah, eu quero um botãozinho bem bonito. A gente consegue, por exemplo, vamos formatar. Então, todos os links, vou mudar o display dele, ó. Eu vou deixar ele inline block. Agora ele é um bloco em linha. O que é isso? Ó? Ele vai manter a visualização ali, mas quando eu faço isso num link, ó, eu consigo, por exemplo, dar uma cor de fundo para ele, ó, background color. Vamos pegar uma cor aqui. Eu sou ruim de cor em combinação. Vamos pegar o nome da cor para ficar mais fácil. Vamos pegar esse azul aqui. Ó. Então vocês vão reparar que ó, mudou, está bem sutil, né? Vamos colocar yellow mesmo, para parecer bem visual. Ó, mudei o meu link. Ele ficou aí com a cor de fundo amarelo. Eu vou tirar um pouquinho essa propriedade, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um padding aqui nesse meu link, ó, de 10 pixels.
teoricamente, o que o padding faz? O padding é aquela medida entre o limite dele, ó, entre essa beiradinha aqui e o conteúdo, ó. Já transformou ele como se fosse tá vendo? Um botãozinho, já deu uma engordada nele, ó. Eu consigo mudar, por exemplo, a cor do texto, ó. Text, tracinho, decoration, vou colocar none, ou seja, eu não quero nenhuma decoração no meu texto, ó. Ó, já mudou. Consigo dar uma cara mais bonita para ele. Eu quero mudar a cor dele. Vamos colocar uma cor aqui de black. Uma cor preta. Ó, já mudou a cor do meu link, tá vendo? Já transformei praticamente um link num botão. Ó. Poderia fazer um menu aqui, ó, de certa forma. Existe uma outra propriedade que não está ali no slide. Ó. Reparem que geralmente o link, quando você tem um botão, né, ou qualquer alguma coisa, quando você passa o mouse em cima, ele vira uma mãozinha, tá vendo? Existe uma propriedade não é nem uma propriedade, é algo que faz parte do seletor. Vou até atualizar o slide depois, que é essa aqui, ó. Quando você coloca qualquer seletor, hover, esse hover aí, né, seria o comportamento que vai ter quais propriedades vão ser aplicadas quando você passar o mouse por cima. Então, esse hover aqui, ó, quando você levar o mouse aqui em cima, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. E quando você tirar o mouse de cima, aí ele vai tirar essas propriedades aqui. Por exemplo, vou falar aqui que quando eu passar o mouse em cima desse botão, eu vou mudar a cor dele para coral. Isso aqui eu estou fazendo com um link, mas serve para qualquer coisa, para um H2, para um parágrafo, para qualquer elemento, tá? Atualizei aqui, ó, não mudou nada. Porém, se eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele aplica aquela propriedade. Ah, quais propriedades eu posso aplicar ali utilizando o hover? Qualquer uma. Você pode mudar a cor do texto, você pode mudar, vamos colocar aqui um dark blue. Você consegue mudar o padding. Ah, vamos colocar aqui o padding, então agora o padding aqui vai ser 30 pixels. Você consegue mudar qualquer propriedade que a gente viu, ó. Quando você passa o mouse em cima, ó, ele mudou o botão, ó. Tirou, ó, ele transformou. Tirou o mouse de cima, ele voltou ao que era. Então essa propriedade hover, ela é muito utilizada, tá? Por exemplo, meu H2, ó. Vou colocar no H2, 2 pontos, hover. Eu vou falar que quando eu passar o mouse em cima do meu H2, eu vou colocar um border. Ó, border a gente tem os estilos, né? Ó, border, tracinho, style. Eu vou colocar uma borda solid nele, ó. Então, se você passa o mouse em cima, olha lá, ó. Ficou. Por que tá esse espação aqui embaixo? Tá vendo que a borda ela vai no limite, ó. Porque aqui em cima eu falei que eu tenho um padding embaixo de 50, ó, tá vendo? Então ele tá respeitando esse padding aqui, ó. Tá vendo? Então esse hover é uma propriedade que a gente começa a utilizar para dar uma dinâmica aí para o nosso site. Beleza? Além disso, vou colocar o hover. Tem lá o link no parte da documentação do CSS. Deixa eu abrir o link aqui. Ctrl. É esse aqui, ó. Aqui tem todas as propriedades e os exemplos, e vocês conseguem até traduzir isso daqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Conseguem traduzir lá para português, se eu não me engano, aqui. Aqui, ó, selecione o idioma. Você consegue traduzir. Aqui você tem toda uma lista, ó, de propriedades, tudo que você... Ah, eu quero criar coisas, propriedade de texto, eu quero colocar ícone, eu quero mexer com alinhamento, eu quero... Tá vendo que tem um monte? Ó, tem um CSS mais avançado. Eu quero mexer com sombras, ó. Esse aqui usa bastante, tá vendo que você consegue colocar uma sombra, ó, tanto no texto quanto na caixinha. Ele vai te dar a propriedade, vai te dar alguns exemplos, né, de valores, ó, de como criar. Então aqui, esse site tem tudo e mais um pouco. Como que eu crio botões, ó? CSS Button, ele vai te dar um exemplo de botão, ó, as propriedades que você aplica para criar um botão, tá vendo? Então ele tem desde o mais simples até o mais avançado. Esse gradiente é legal. Aí tá difícil, hein? Ah, eu quero deixar um fundo assim, ó, mudando de cor, como que eu faço? Então, tem várias opções. Tem um gradiente que ele é linear, que ele é assim. Ah, eu quero na vertical, não quero daquele jeito. Eu quero ele radial, que é ele em círculos, né? Então tem várias formas de se utilizar aí, ó, e aplicar outras coisas mais aí, tá bom? Com CSS. Tem muita propriedade. Se a gente tivesse uma disciplina só de CSS, dava conta de estudar opacidade é uma que usa bastante, ó. Eu quero deixar uma imagem de fundo, mas eu quero ela um pouquinho transparente, ó. Então você consegue mexer nisso também, tá? Tem muita coisa aí
Ó, quando passa o mouse em cima, ó, ele fica transparente, tá vendo? Geralmente tipo uma galeria de fotos, ó. Então a gente faz com opacidade, pode ver que eu tá usando o hover aqui, ó. Fazer uma caixinha. Tem a questão de arredondar a borda, porque por padrão toda a borda é quadrada, né? Esse aqui é o rounded corners aqui, ó. Você consegue, por padrão, tudo é quadrado no CSS. Você consegue mudar ele para arredondar essas bordas, ó. Colocar sombra. Vixe, tem muitas outras coisas que dá para fazer e basicamente tudo é possível na parte de visualização. Beleza? Então a gente encerra a parte aqui do CSS, tá? Então a gente não vai ficar entrando muito mais em detalhes aí do CSS, a gente nem tem tempo. Então a gente já tem aí estudado as tags HTML, as principais tags a gente já tem. Agora a gente já estudou um pouco sobre CSS. Essa aula vai ficar gravada lá, tá? Então acompanha lá, não tem como eu ficar entrando muito em detalhes aqui, que vocês têm que estudar um pouquinho lá nas aulas assíncronas. E tem a parte do Django também, você já tem o projeto rodando, já sabe como criar lá uma nova página, né, com as views, com tudo, e agora a gente vai começar a engrenar e a dar corpo pro nosso projeto. Oi. Eu preciso sair aqui, viu? Vou fazer chamada agora aqui, deixa eu só parar de gravar. Tá. E daí eu já vou fazer chamada para encerrar.